o que pode acontecer na nossa vida se a gente estudar a palavra de Deus e não saber interpretá-la, ou interpretar a nossa forma. Estou estudando aqui para a prova sobre a história da Igreja Antiga e me deparei com uma história real que aconteceu nos primeiros séculos com uma pessoa chamada Orígenes. Ele era um grande teólogo, um grande estudioso da palavra, super inteligente, temente a Deus, mas através de uma passagem da palavra de Deus, da Bíblia, ele interpretou errado e ele cortou o próprio órgão sexual. Aqui em Mateus capítulo 5, versículo 29 diz: se teu olho direito é para ti causa de queda, arranca-o e lança-o longe de ti, porque te é preferível perder-se um só dos teus membros a que o teu corpo todo seja lançado na jena. E se tua mão direita é para ti causa de queda, corta e a lança longe de ti, porque é-te preferível perder um só dos teus membros a que o teu corpo inteiro seja atirado na jena. E ao ler essa passagem, ele interpretou que ele precisava cortar o órgão sexual dele fora, porque era isso que o levava a pecar. E na busca da santidade, e na busca de ser perfeito, e na busca de tirar tudo o que afastava ele de Deus, ele se automutilou. E nos leva a uma grande reflexão, né? Quando eu estudei sobre Orígenes, eu fiquei assim impactada com essa história, porque era um homem que fazia a vontade de Deus, era um homem que estudava a palavra de Deus, assim, um grande estudioso, um grande teólogo. O pai dele foi mártir, o pai dele deu a vida dele, né? Porque na época, no contexto ao qual ele nasceu, que foi nos primeiros séculos, o cristianismo era altamente perseguido, mas ele foi fiel e o pai dele foi fiel. Mas o que leva um homem desse, tão estudioso da palavra, virar eunuco? Ele mesmo se mutilar. E a partir do que aconteceu, no ano 325, teve o concílio de Niceia, aonde, em um dos pontos abordados nesse concílio, foi a proibição da autocastração no clero. Se você fosse presbítero, padre, participasse do clero, você não poderia estar autocastrado, você teria que estar inteiro. Mas por que foi colocado, um dos pontos que foi colocado nesse concílio foi esse? Por conta de Orígenes, por ele ter levado a palavra ao pé da letra. A vontade de servir ao Deus era tão grande, e se afastar do que afastava ele do Senhor, do que o levava a pecar, que ele levou a palavra de Deus ao pé da letra. E isso me levou a refletir o quanto podemos interpretar errado a palavra de Deus. E outra coisa que me leva a refletir, o que eu preciso cortar na minha vida, que está me afastando do meu Senhor. Na vida dele, com certeza, a parte sexual era muito difícil para ele. E na minha vida e na sua? Ele levou o pé da letra cortando um órgão fora. Mas o que nós precisamos cortar, o que nós precisamos fazer na nossa vida para tirar o que está nos afastando do nosso Senhor e para nos deixar mais puros e mais santos diante de nosso Deus. Sabemos que nós temos nossas pulsões internas, que faz parte do ser humano, mas como controlar estas pulsões? Como controlar esses desejos que vêm dentro da gente, que pode nos afastar da vontade do nosso Pai, do nosso propósito e do nosso caminho, que pode nos afastar da nossa intimidade do nosso Pai. E Orígenes, ele não queria se afastar da intimidade do Pai, e a vontade dele de estar próximo ao Pai era tão grande, que ele se mutilou, e isso foi proibido. Teve o concílio no ano 325 com esta proibição. Mas eu pergunto a você que está aqui me ouvindo, e faço essa pergunta a mim mesmo: o que hoje está me afastando do meu Senhor? O que eu preciso cortar fora para poder entrar no reino dos céus? O que eu preciso controlar dentro de mim? Essa pulsão que vem, que pede, que me impele a querer fazer certas coisas. Nós não somos um animal, nós somos seres humanos, pensantes, e nós temos que controlar as nossas vontades, as nossas pulsões, e não essas vontades controlar a gente. E como, Kelly, que podemos controlar essa vontade? Como, Kelly, que podemos controlar isso que nos impele a pecar? No contexto dos primeiros cristãos, eles nos ensinaram muito. Você está na dúvida? Volta à raiz do cristianismo, porque hoje em dia é tanta gente ensinando, é tanta religião, é tanta coisa. Está na dúvida? Volta à raiz, volta ao primórdio, volta
volta àquelas primeiras comunidades que Jesus se foi e deixou as primeiras comunidades com o que realmente ele queria, com o que realmente precisava ser feito. E é o amor. E como alcançar esse amor perfeito ao Pai? Não é mutilando o próprio corpo, porque não é isso que o Pai pede, não é isso que Jesus quis dizer nessa escritura, mas é tirando o que nos afasta dele, é mutilando o que nos afasta dele. E como a gente consegue fazer isso? Ser maior do que essa pulsão, ser maior do que esse desejo, ser maior do que essa vontade de pecar? Um jejum e oração, porque era assim que eles faziam nos primeiros séculos, era jejum e oração. Antes de uma grande decisão, eles jejuavam e oravam plenamente ao Senhor. Até o próprio Jesus, quantas vezes Jesus se afastou para orar e jejuar, para saber a vontade do Pai na vida dele, como ele iria fazer. E se Jesus orou e jejuou, imagina eu e você, precisamos orar e jejuar para poder controlar essa pulsão que está dentro de nós, que nos leva a pecar, essa vontade que nos impele a fazer o que não está na vontade do Senhor e que automaticamente nós fazemos e nos afastamos de Deus, porque o pecado nos faz afastar do nosso Senhor. E para que possamos controlar as nossas vontades, as nossas pulsões, os nossos desejos, precisamos de jejum, porque o jejum, ele nos traz para perto do Senhor, ele nos purifica, ele faz a gente controlar as nossas vontades, assim trazendo uma intimidade maior com o nosso Senhor, assim estando mais puro, assim nos controlando melhor para poder ouvir a voz de Deus, para poder saber o que o Senhor quer, para que possamos ouvir o Espírito Santo de Deus, entender o discernimento do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Mas para isso precisamos controlar os nossos desejos, controlar os nossos impulsos com oração e com jejum. Esta é a receita. Precisamos da orientação do Espírito Santo de Deus para não cair no extremismo, não cair no erro, não interpretar a palavra de Deus de forma errada, interpretar o nosso jeito, mas pedir o Espírito Santo de Deus, aquele mesmo Espírito que inspirou pessoas a escrever, esse mesmo Espírito vai nos inspirar a entender a palavra dele da forma que Jesus queria passar, da forma que precisa ser entendida, para não cairmos no erro. Como Orígenes, que era um homem santo, que era um homem que fazia, que buscava fazer a vontade de Deus, teve a coragem de se automutilar, porque levou a palavra ao pé da letra. E esse homem era tão estudado, um teólogo, muito estudado, escreveu livros, mas mesmo assim ele errou. Então que eu, Kelly, que não sou estudiosa, nem teóloga, quantas coisas que me levam a pecar, quantas coisas que me levam à concupiscência, que eu possa pedir o discernimento do Espírito Santo de Deus para me mostrar, para me instruir o que fazer, o que devo fazer. E cada um sabe o que leva a pecar. Orígenes era o órgão sexual dele. E eu e você, o que te leva a pecar? O que te leva a se afastar do seu Senhor, do seu sentido? Quanto mais a gente se afasta do Pai, quanto mais a gente se afasta de Deus, quanto mais a gente dá ouvido a nossas pulsões, aos nossos desejos, não controlamos o nosso desejo, mais a gente se afasta da verdade que é o nosso Pai. E quanto mais a gente consegue controlar os nossos desejos, se purificar, estar em oração, mais íntimo nós estamos do Pai e mais plenos a gente se sente realizado. Isso não quer dizer que não vai vir turbulência. Isso não quer dizer que não vai vir problemas. Pelo contrário, eu estou para te dizer que quando a gente segue a Deus, aí que vem problema. Mas você se sente pleno, você se sente cheio, você se sente completo, você se sente em paz, você se sente tranquilo, você se sente forte com o Espírito Santo de Deus, porque não é sobre Kelly, não é sobre João, Patrícia, Orígenes, é sobre o que o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida, é sobre a gente querer abrir mão, mas não com as nossas forças, porque a gente não consegue, mas através do Espírito Santo de Deus a gente consegue sim. Não é fácil, mas é possível. Que possamos a partir de hoje pedir o Espírito Santo de Deus para que aqui na palavra fala o olho, fala a mão, mas que possamos arrancar da nossa vida, o que nos afasta do nosso Senhor. É a mentira, é a fofoca, é o desamor, é o julgamento. Oi!
Se é isso que te afasta do seu Senhor, arranca fora. Não vale a pena. Não vale perder o reino dos céus. Não vale. E se você é pequeno, você não consegue, pede quem pode te ajudar, que é o Espírito Santo de Deus. Porque ele ajudou os primeiros cristãos nos primeiros séculos, que eram perseguidos, que eram mutilados, que eram mortos. Só por pregar a palavra, por pregar a verdade, eles eram perseguidos e mortos. Hoje eu posso falar com vocês livremente sobre esse Deus maravilhoso, mas eles não podiam e eles davam a vida pelo nosso Senhor. Não vale a pena. Não vale a pena a gente deixar na nossa vida o que nos afasta do nosso sentido. A nossa vida não é completa, a nossa vida não faz sentido se a gente não tiver em plena comunhão com o nosso Criador. Amém? Que palavra forte e que história linda desse Orígenes, né? Que história linda, que história que nos faz refletir o quanto ele nos ensinou com o erro dele, né? A partir do erro, teve o concílio para que outras pessoas não fizessem o que ele fez. E que possamos, eu e você, aprender com Orígenes neste dia o que nos está afastando do nosso Senhor e cortar fora. Não um membro do corpo, porque nosso Senhor nos fez perfeito, mas sabemos que nós temos força para cortar fora o que nos afasta de Deus. A falta de amor, a falta de perdão, a falta de caridade, de empatia com o próximo ou com você mesmo. Faça uma autoanálise na sua vida e veja o que você precisa tirar para estar mais próxima do nosso Pai. Amém, irmã? Um grande abraço para vocês, um ótimo dia e espero que esta palavra seja uma semente plantada em seu coração e que encontre terra fértil e produtiva para dar frutos. Os frutos são nossas ações com a nossa vida, com a nossa família e com as pessoas. Não se esqueça, juntos nós somos mais fortes.